Media Market Podcast no ar. Eu sou a Luísa Teleche e a gente está aqui para trocar uma ideia com duas lideranças da Conecta Suite. Hoje num episódio super especial que vai falar sobre a participação feminina em vários espaços, incluindo a área da tecnologia, que é de onde a Júlia e a Laís vêm. Essa é a Laís Lopes, CEO da Conecta Suite, e a Júlia Munhoz, que está ao lado dela, que é CMO, diretora de marketing da Conecta. Sejam muito bem-vindas ao Media Market Podcast. Legal, muito obrigada. Lu, obrigada mesmo pelo convite, assim, a gente tá honrada, a gente acompanha vocês há muito tempo, e a gente sempre se encontra em evento e tudo, então é muito gostoso. Lembrei agora que a gente já tem um episódio, né? Já, a gente tem um episódio curtinho lá do evento que a gente foi, do Empreende Brasil, e agora a gente tá continuando o episódio. Então... Agora sem aquela barulhada, que eu amo evento, mas é difícil de gravar episódio de podcast em evento, vou falar pra vocês. E a correria, né? Que é, tipo, vem agora, não, vem depois, agora palestra. Tá, deu certo. Deu certo, ficou bem legal. Quem quiser, depois eu vou botar aqui na descrição. Vou pedir pra vocês começarem, acho que vale a pena a Laís começar, contando um pouquinho sobre o que vocês fazem hoje dentro da Conecta, de forma breve, o que é a empresa também, só pra galera que tá nos ouvindo se contextualizar. Perfeito. Bom, eu sou a Laís, sou CEO na Conecta Suite. E para iniciar, né, o que a Laís faz dentro da Suite antes disso, o que é a Conecta Suite, né? A Conecta Suite, ela surgiu da Conecta Nuvem, que é uma empresa que é parceira Google Cloud aí já há mais de 10 anos. E a gente foi ouvindo os nossos clientes, as necessidades deles, com relação a como fazer para simplificar ali a administração do ambiente cloud, a administração dos colaboradores, gestão dos usuários ali dentro do ambiente do Google Workspace. E a gente foi identificando que algumas das dores que eles tinham, das dificuldades que limitavam eles, às vezes, de ir ali para o mundo cloud, né? A gente está falando de 10 anos atrás, então hoje em dia era é normal. Tudo muito diferente. Né? Mas há 10 anos atrás era aquele, né, aquela escuridão, o que é a nuvem, né? Tem até uma novela que comenta que acho que... Eu não lembro a personagem, mas que ela fala, tipo, pra onde é? Todo mundo fala, tá na nuvem. Que nuvem? Onde é que tá fica? Essa nuvem? Então, isso era 10 anos atrás, né? E ao longo desses 10 anos, a gente foi ouvindo os nossos clientes com diversas dores ali na parte de gestão dos usuários. E a gente foi percebendo que tinham dores que elas eram repetidas, né? Não eram especiais de um cliente só e tudo mais. Então, a gente começou a desenvolver soluções para ajudar nessas necessidades. Então, em vez de fazer alguma coisa pontual para um cliente, por que a gente não desenvolve uma ferramenta que pode ser utilizada por mais de uma empresa e ajudar a vida de mais administradores ali do Google Workspace, de mais pessoas, de mais empresas na gestão ali de todos os colaboradores? Fazendo isso, a gente começou a construir o que seria o Conecta Suite no futuro. E a gente começou a perceber que essas dores elas não eram só dos nossos clientes, porque a gente começou a receber demanda de outras empresas que eram de outros parceiros Google ali interessadas em adquirir o nosso produto, mesmo a gente não fazendo marketing, não fazendo nada em cima. E daí a gente falou, esse negócio aqui pode ajudar de verdade muitas empresas. Então, a gente separou as duas empresas. Hoje em dia, a Conecta Suite, ela anda com as próprias pernas, né, ali. É uma empresa separada. E a gente foca nisso. A gente foca em deixar mais fluido, em deixar mais organizada, em deixar de acordo com as diretrizes da empresa toda a parte ali de organização das informações dos colaboradores, de tornar um ambiente também acolhedor, né? Deixar tudo prontinho para quando o colaborador chega já acessar ali o ambiente em nuvem dele, o ambiente dentro do computador, né, ali do colaborador, todo ajeitado, todo bonitinho, para demonstrar também esse carinho que a empresa tem com cada colaborador. Então, a gente hoje é uma empresa que a gente fornece software para outras empresas com esse objetivo de deixar cada vez melhor aí a vida de quem administra, de quem faz a gestão aí de todo mundo no ambiente em nuvem. E a Laís, o que ela faz lá dentro? Eu brinco que eu ajudo todo mundo no que for preciso. Então, eu acho que o principal papel de um CEO, né, ele é levar a empresa para o caminho certo estrategicamente, óbvio, mas também é estar aberto para poder conseguir ajudar cada pessoa para potencializar o desempenho de cada um no papel deles. Então, é até uma questão que a gente tem uma cultura muito forte lá dentro da Conecta Suite,
que é a abertura. Então, a gente não tem portas fechadas, qualquer pessoa pode vir, pode conversar comigo, pode trocar ideia. Eu vou aceitar ou não, depende da ideia. Vou colocar a pessoa também para pensar, na maioria dos casos. Então, pra gente ver, né, se faz sentido, se não faz sentido. Analisa um pouquinho mais, vamos continuar conversando e tudo mais. Ou não, ideia brilhante, já vamos sair fazendo. Então, tem vários casos, mas a grande questão é portas abertas, pode vir conversar. Até às vezes, né, tem um caso de uma menina que trabalha com a gente que ela tinha medo. E era até do time da Ju. Ela veio de outras empresas, onde a cultura era totalmente diferente. Ela tinha medo de vir falar comigo. E daí ela pediu autorização pra Júlia antes de vir falar comigo. Até que a gente falou, cara, não precisa. Tá liberada. E eu já vi mais pessoas tendo esse medo, assim. Na verdade, é natural, dependendo do lugar onde tu esteve, ou se era uma empresa meio burocrática e tudo, tipo, era natural ter portas fechadas mesmo. O seu tá com cara amarrada lá e tudo. E lá na Conecta, não, realmente, não tem porta, é tudo remoto, então não tem porta, tu tá na casa da pessoa mesmo, tu entra e é muito bom. Sinta-se em casa, mas lembre-se que não está, né? Não está, exato. Tem uma parte legal que a Laís foi contando e eu me lembrei, assim. Quando a Laís... É uma curiosidade, a gente se conhece desde os 7 anos de idade, né? E acabou que a gente se encontrou na vida empreendedora e tudo, uniu os propósitos. Mas a principal parte que me atraiu na Conecta Suite foi ouvirem as nossas ideias, ser aberto a isso, ser aberto a melhorar produto, marketing, toda a solução, mas ouvir muito o cliente, assim, a gente ficou ouvindo, tem que ser centrado no cliente, tem que ser... Só que nas empresas... Na vida real, a gente sabe que não é bem assim, né? Daí o cliente, mas um cliente pediu, não vou fazer. Sim, mas vamos entender se mais clientes têm essa necessidade, porque às vezes ele nem sabe se tem. Então, a gente desenvolve muita coisa em cima disso. E quando a Laís me explicou sobre o produto, que estava surgindo e tudo, cara, era uma dor muito latente minha e eu não sabia que eu podia fazer de uma forma automatizada, assim, que digamos, eu estava fazendo um rebranding de uma marca e tinha mais de 100 colaboradores na empresa. E eu precisei trocar 100 assinaturas, tipo, na mão, meu time. Daí, parou tudo. Daí desconfigura HTML, então a gente foi lá, simplesmente com um botão da Conecta Suite e trocou. Daí eu fiquei, cara, que trabalho burro que eu tava fazendo. Tipo, que ótimo. Tava perdendo tempo. Exato. Então, é um processo gostoso tu saber que o produto é bom, que tu pode melhorar ainda mais, porque é a tua dor no dia a dia, sabe? Então, essa é uma das funcionalidades, né? Mas tem outras. Então, isso é muito gostoso no processo, descobrir junto, né? Sim. Essa questão que a Ju trouxe do centrado no cliente, a gente nasceu disso, né? Não sei se vocês perceberam ali quando eu contei da onde surgimos. A gente surgiu das demandas dos clientes, das questões que os clientes foram trazendo pra gente. Foi ouvindo o cliente que a gente nasceu. Então, até nas reuniões comerciais que a gente tem hoje, a gente senta com o cliente e a gente fala, olha, a gente nasceu assim, a gente quer continuar sendo assim, então dentro da nossa plataforma você vai sempre que quiser acessar esse botãozinho aqui e vai dar sugestão pra gente, porque a gente quer continuar tendo essa essência muito forte. É óbvio que a gente não vai ficar desenvolvendo tudo que for sugerido, né? Passa por análise de absorção de mercado e tudo mais para ver se faz sentido se desenvolver aquela solução. Mas a gente está sempre aberto e a gente está sempre avaliando todas as sugestões que são passadas para que a gente possa realmente trazer soluções que são pertinentes ao dia a dia do nosso cliente, né? Não faz sentido a gente ficar tentando tirar da nossa cabeça se a gente tem um cliente para poder dizer para a gente o que é que ele precisa. Recentemente, a gente fez um episódio que me marcou muito com a Estela, VP de Marketing da Afia, que é uma empresa que tem vários softwares relacionados à medicina. E ela me disse exatamente isso. Luiz, a gente fica às vezes mirando num super instituto de pesquisa que vai mapear todos os meus clientes. Cara, às vezes tu ter a informação de um cliente é muito mais válido do que tu ficar tu e a tua equipe batendo cabeça ali pensando no que tu faria. Isso é achismo. Cliente bem ouvido é melhor do que bater cabeça sozinho, sabe? Sim, exatamente. A gente tava te apresentando aqui, já emendamos na conversa, Júlia, presentes. Meu Deus, é verdade, eu saí falando, tipo, tá lá falando e nem se apresentou, né, que mal educado. Mas então, gente, eu sou a Júlia. Bem, eu trabalho com marketing já há 12 anos, então faz bastante tempo aí que eu trabalho com marketing. Eu sempre fui apaixonada por marketing, desde o design, que é a minha primeira formação, fotografia e tudo. E eu acabei conhecendo a Conecta, assim, na minha jornada, mas eu sempre estive ligada com empresas SaaS, startups e tudo mais. Então, para mim, foi um processo natural, assim, chegar na Conecta
entender que o propósito dela fazia parte, tipo, do mesmo propósito de vida que eu tenho, né? Trabalhei na construção no novo aeroporto também, sou apaixonada pelo Floripa Airport, então já trabalhei em outras empresas Da também. marca mesmo? Ou da construção? Da construção literalmente. Aham. Não, a Júlia é impossível, né? Não para quieta. Não, cara, eu sempre digo isso, eu queria ter a mesma quantidade de horas que ela tem no dia. Um dia volta pra gente falar sobre gerenciamento de tempo. Olha, o meu dia tem 40 horas, mas eu estou mudando isso, quero fazer menos, né, com o tempo e ter mais tempo de qualidade, assim, porque eu até escrevi sobre isso, eu tenho uma coluna na Economia SC, eu escrevi sobre isso essa semana, que é o vício que eu tenho, e muitas pessoas do meu redor têm de não descansar. Ah, tamo junto. Então, é aquele vício, a gente não para, então, se eu sento no sofá, eu fico, nossa, mas eu podia estar sendo útil e fazendo alguma coisa incrível, tipo, então eu não para pra fazer nada. Então, às vezes parar é bom ter essa pausa. E essa sou eu. Eu sou a Júlia, diretora de marketing, também sou professora. E é isso. Sensacional. A gente veio mesmo para falar sobre participação de mulheres principalmente na tecnologia, né, gurias? A gente vê, e até para a pesquisa desse episódio, eu revivi um podcast que a gente gravou aqui pro grupo da nossa editoria feminina, Diversa, que falava justamente sobre isso. A gente recebeu, até anotei aqui, as meninas da ONG Inspiring Girls Brasil, que é uma ONG, se eu não me engano, francesa, de origem francesa, que tem atuação até aqui na Grande Floripa, em que elas promovem essa introdução das meninas mesmo, a partir de 6, 7 anos, se eu não me engano, para desenvolvê-las nesse setor tech, assim, porque, de fato, a gente vê poucas mulheres, principalmente em posição de liderança. Imagino que vocês que ocupam esses cargos devam ter mais contato e mais benchmark para trocar. E a gente precisa mudar esse cenário, né? Sim. E a gente acredita tanto nisso que uma das bandeiras que a gente levanta é a de mulheres no mundo da tecnologia. E com essa questão, não só o trabalho dentro de casa que a gente também foi tentar entender, foi tentar pesquisar e tudo mais. E daí a gente chegou em informações de que, tipo, as meninas, elas até começam algumas vezes os cursos, mas raramente elas chegam ao final desses cursos. Por toda uma questão social e por uma questão também de cultura dentro dos cursos e tudo mais. A gente conversou, né, com meninas que trabalham com a gente na área da tecnologia ali também. E a gente começou a ver que essa base, então o projeto delas ali é maravilhoso, porque essa base, ela é muito importante. Sim. E uma coisa que a gente começou a fazer também foi investir em projetos como esses. Então, por exemplo, eu já fui mentora no Technovation Girl, que também tem a mesma pegada delas de fazer o desenvolvimento, de atrair as meninas para dentro do mundo da tecnologia. A gente já patrocinou Startup Weekend Woman, que também tem a mesma pegada de trazer tanto para o mundo da tecnologia quanto para o mundo do empreendedorismo, porque essa diferença ela não está só na tecnologia, ela está em várias outras áreas, como o empreendedorismo também. E a gente está sempre tentando participar desses projetos. A gente fez um outro projeto também, que foi o Devin House. Aí, nesse projeto, o projeto ele não é focado para a introdução de meninas no mundo da tecnologia. Na verdade, ele é um curso de capacitação para pessoas, indiferente, né, do gênero, para se capacitarem no mundo da tecnologia. Mas o que a gente fez? Com a turma que a gente estava patrocinando, a gente focou toda a comunicação na atração de mulheres para o curso. E a gente conseguiu 50% mais de meninas inscritas do que as outras turmas. Então, e não é tipo de uma para duas, realmente foi um valor significativo. Se for interessante, até posso passar os dados, que a gente tem esses dados ali numa apresentação. Então, a gente enxergou claramente, porque tinha outras duas turmas de outras duas empresas rodando também nesse mesmo ano. Então, a gente percebeu como estimular a coragem, né? Estimular, empoderar mesmo, falar, cara, você pode, vai lá, faz, funciona. Então, a gente fez o comparativo ali com as outras turmas das outras empresas. Na nossa, teve meninos inscritos, então o fato da gente ter empoderado as meninas de que a gente queria elas na turma não excluiu os meninos, mas trouxe mais homogeneidade ali na questão do gênero dentro da nossa sala de aula. Então, a gente conseguiu ter uma diferença de resultado aí nas inscrições e nos que foram aprovados, né? Porque esse projeto passa por um processo de aprovação ali também,
para fazer a parte da turma, só trabalhando no marketing, trabalhando na questão da comunicação, dizendo, vocês também podem estar aqui, venham, né? Sim, sem dúvida. E esse trabalho de base que tu comenta, eu acho que é fundamental, assim. Desde que a gente diz pras meninas, eu era uma que sou péssima em matemática. E eu fui me permitindo estar nesse lugar e as outras pessoas foram reafirmando isso. Realmente, você não é boa em matemática, vai fazer comunicação, vai pras letras, vai fazer outra coisa. Tipo, cara, não, era só eu ter me dedicado mais, me esforçado. Hoje eu vejo que eu sou plenamente capaz de me tornar uma pessoa boa em exatas. Não precisava eu ter entrado nesse vórtex e ouvir todo mundo de que eu não era boa Mas que nisso. bom que tu tá aqui, né? Exato. E que, por consequência, eu não me desenvolveria em outras frentes. E aí eu lembrei de uma coisa que eu tava vendo ontem. A autora de Um Defeito de Cor, acho que é Ana Maria Gonçalves, o nome dela. Ela falava, claro, que era relacionada à questão racial, mas acho que super se aplica. Eu acho que a gente precisa parar de falar em representatividade. A gente precisa ter presença. Porque não basta uma mulher em um cargo de liderança para que todas as outras meninas das escolas e que estão crescendo, elas não vão se sentir representadas nesse caso. A gente precisa de volume, a gente precisa de fato de presença para que a gente possa se imaginar nesses espaços, né? Que era uma referência que eu não tinha nenhuma. Basicamente, os setores que a gente conhece quando a gente pensa em liderança, normalmente a imagem mental é masculina, né? Total. Tem um livro da Melinda Gates que ela relata isso, quando ela começou a se entender como feminista e tudo mais, do lado igualitário, mas ela começou a entender que ela achava normal ela ter muita facilidade com matemática, com números, tudo, programação, mas ela era a única mulher daquele lugar. Então ela começou a ver que, na escola era assim, que no trabalho era assim, que não sei o que era assim. E daí ela começou a perceber nuances de mulheres que fizeram a diferença na vida dela. Digamos, ela teve uma professora na escola que comprou diversos computadores tudo e doou para as meninas começarem a aprender. Então foi um gesto que para a professora com certeza doeu no bolso dela, mas ela fez a diferença no mundo. Então o que a gente pode fazer para ter mais presença, né? E não só estar aqui inspirando as pessoas, não. A gente tá aqui pra fazer a diferença também, né? Eu sou mentora da AOALE, que é uma comunidade, incrível, da Rô, que ela desenvolve, ela forma, é uma comunidade de mulheres negras e também indígenas. Então, dar espaço, formar essas pessoas pra gente conseguir realmente inserir no mercado de trabalho de uma forma melhor, né? De uma forma que a empresa esteja preparada, mas que elas também se sintam mais empoderadas para chegar e fazer a diferença. E que elas vão fazer a diferença. Só que às vezes tu vê tanto branco, tanta representatividade de homem, tudo, que tu não se enxerga ali. Pô, como é que eu vou estar ali? Então, é fazer a diferença com pequenas ações que podem fazer uma diferença gigante no mundo, né? Nossa, sem dúvida, porque se tu não te visualiza ali naquele espaço, tu não consegue nem conceber isso. E se a tua imaginação não concebe, a realidade muito menos, né? Exatamente. E é sair do ambiente em que a gente tá acostumado, né? Tipo, vou sair um pouco, mas trazendo um pouco de uma experiência minha que traz uma conexão, assim. Eu não tive essa questão exata que a Júlia trouxe, mas, por exemplo, a minha família, ela é toda de funcionários públicos. Então, minha mãe é funcionária pública, meu pai é funcionário público, meu irmão é funcionário público. E eu cheguei a fazer muito concurso público, mas chegou um momento que eu falei assim, não foi porque eu não passei, porque eu até cheguei a passar mas foi, cara, não é isso que eu quero. Eu tô nessa bolha, né? Eu acho que é isso que eu quero trazer, assim. A gente entra numa bolha onde todo mundo faz de tal forma e a gente não olha pro lado que aquela outra pessoa, ela tá empreendendo, ela tá fazendo, ela não tá indo pro funcionarismo público, eu posso ir também. Então, tu romper a bolha é muito isso. Então, quando a gente tem alguém que parece muito com a gente, que tá fazendo diferente do tradicional que a gente vê acontecer, faz dar esse estalo de tipo, eu posso continuar aqui no tradicional ou eu posso tentar diferente. Não é porque nenhuma mulher da minha família é desenvolvedora, que eu não posso ser desenvolvedora, que eu preciso ser dentista também, que eu preciso ser outras funções, né? Que as mulheres já estão mais presentes.
porque minha mãe era, porque minha tia é. Então, a gente abrir esse olhar de tem alguém lá parecido comigo, seja pela questão da cor, seja pela questão do sexo, etc., traz essa possibilidade, né? Então, até uma das coisas que a gente pensa bastante, assim, tanto eu quanto a Júlia, que a gente precisa estar aqui conversando e mostrando, cara, é possível. A gente hoje tá em cargo de diretoria porque a gente botou a cabeça, se enfiou e foi, e vamos tentar conseguir fazer. Mas a gente estar aqui mostra para outras meninas, para outras mulheres, que isso é possível. Sim. Que eu posso sonhar. Então, uma das frases que eu trago na minha palestra até é que a gente não é aonde a gente está ali, a gente pode mudar. Então, se hoje eu estou num cargo X, eu não sou aquele cargo, então eu posso mudar. Eu estou CEO, eu não sou CEO. Pode ser que amanhã ou depois isso não faça mais sentido na minha vida e eu vou fazer outra coisa, não sei o quê, mas eu posso ir para outros lugares. Então, até, né, conversando com as meninas ali do marketing, elas foram perguntando, mas como é que você começou, Laís, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, cara, minha primeira experiência profissional era como secretária. E eu estava secretária naquela época. Se eu achasse que eu era secretária, eu seguiria e eu não seria CEO hoje. Nada contra ser secretária, tanto que eu fui por 2 anos. Então, nada, né, não desfazendo o fato de eu ser secretária, mas eu estava secretária, mas eu podia trilhar muitas outras coisas, assim como eu passei por outras experiências ao longo da minha vida. Me capacitei para isso também, sou formada em administração, sou formada em design gráfico. Então, essa possibilidade de enxergar que você pode ir mais além, que te puxa para conseguir continuar. Se tu enxergar que tu é aquilo, aí você não vai conseguir. Então, você não precisa também se limitar pelas realidades que você tem hoje. Eu acho que é esse o principal recado, assim. Ai, mas que desafio, né? No dia a dia não é tão fácil assim, né? Mas é importante também trazer essa reflexão, assim, porque eu lembro que no começo, assim, tu tem 20 anos de idade e tudo, e a gente tá começando, daí chama pra dar palestra. Cara, 20 anos, que socorro! Que eu vou falar? Eu tava, né, nervosa. E daí um chefe meu chegou pra mim e falou, cara, veste realmente uma capa e finge ali que tu sabe tudo mesmo e pra você, finge e tal. Daí tu, no começo, começa a ficar nervosa, mas quando sobe, gaguejou e tal. Mas depois as pessoas, tu olha o rostinho delas, pô, elas estão me ouvindo, elas estão entendendo o que. Daí realmente a capa faz sentido. E daí tu começa, mas eu tenho alguma coisa a contribuir, se chamaram e tudo mais. Então, tem alguma coisa em mim que eu posso estar aqui. Então, tem espaço, sabe? Só que a gente começa a se limitar, às vezes a nossa própria cabeça começa a limitar. E... medo do novo também, né? Exatamente. E a Laís, antes de uma palestra, faz uns anos já que ela foi dar, e daí, depois ela me perguntou, foi bom? Daí eu falei, olha, pra mim foi maravilhoso e tudo. Daí a gente deu feedback uma pra outra de como poderia ter sido melhor, e cara, desde então, melhorou muito mais, só que já tava bom. Só que ficou muito melhor. Então, eu acho que é também lembrar que tá bom. Pode estar muito melhor, mas amanhã vai estar melhor. Hoje tá bom, sabe? E também não se crucificar tanto, né? É. Porque a gente é muito cobrada, a gente enquanto mulher mesmo. Então, quando a gente olha pros nossos resultados, a gente tava falando disso até aqui nos bastidores. Cara, eu não gosto de me ouvir, não gosto de me ver depois, porque eu fico achando defeito. Onde não tem. O Jean, que é meu gestor, ele... briga, não, que o Jean não briga com ninguém. Mas ele me pede muito isso, assim. Ele, cara, Luísa, larga as coisas. Você é muito perfeccionista. Cara, ficou boa essa entrega, tá ótima. Você tá, tipo, se martirizando quando... eu não teria feito melhor. Tá, e agora, sabe? Uhum. E eu tenho muito isso, assim. Eu vejo isso em algumas mulheres. Como chama? Fenômeno da impostora. Sim. Às vezes a gente não se coloca naquele lugar porque a gente não se imagina. A gente se acha incapaz mesmo de ocupar certas funções e operar certas questões que a gente é plenamente capaz, sabe? E não é a aprovação de outra pessoa que faz com que eu mude isso em mim, porque é muito pessoal. E aí eu vejo que é muito uma bagagem muito antiga de outras coisas que as pessoas talvez me disseram, ou que eu consumi em algum lugar, que tá 100% dentro de mim, assim. Tem uma pesquisa que fala que quando as pessoas vão se candidatar para uma vaga de emprego, os homens, eles leem os requisitos e eles falam, isso aqui eu não tenho, mas tudo bem, vou me candidatar da mesma forma. As mulheres não. As mulheres, se elas não preencherem todos os requisitos que estão descritos numa vaga de emprego, elas não enviam o currículo. Elas não tentam.
Por quê? Por causa dessa cobrança. Ah, mas se eu falar que eu tenho inglês intermediário que eu não tenho, porque eu tô mandando o currículo e a vaga tá pedindo inglês intermediário, eles podem me cobrar do inglês intermediário e eu não vou ter. Sim. Mas, na verdade, por exemplo, nesse caso, os requisitos que são colocados numa vaga é um desenho para tentar trazer o que... Cara, mas ninguém vai encaixar 100% naquilo. Então, os homens, eles têm, por característica, né? E é resultado dessa pesquisa, não é a Laís que tá dizendo. Eles têm, por característica, essa audácia de arriscar mais. Então, eu não tenho, tudo bem, vamos lá. E isso é em tudo, não é só na questão da vaga de emprego, né? Sim. É só um exemplo. Mas é em tudo, assim. Os homens, eles são muito mais, não, eu não tenho, mas bora. A gente vê muito em casal, né? Sei lá, eu com meu esposo é assim. Eu vejo ali e tal, eu acho que não é pra entrar. Eu acho que não é pra entrar, eu já não quero entrar. Aí ele, não, vamos lá, vamos tentar, vamos ver se dá ou não. Então, o homem tem muito mais esse perfil do vamos arriscar, vamos... Total. E a mulher já, tipo, da segurança, né? Eu não sei se... que tem relação, se é questão de ter que proteger filhos e não sei o que vem, um pouco disso. assim. Mas a gente é muito não, se eu não preencho 100%, se eu não faço 100%, não vou, melhor não. E Acho no que mundo talvez seja a corporativo própria gente criação não até, né? Porque as nossas mães sempre cuidam mais das meninas. E os meninos, menino se cria, deixa aí, faz o que quiser da se vida. vira. Aham. E daí eles aprendem até essa malícia, né? Isso me lembrou de um livro que eu ganhei de presente, tipo, de uma amiga que era gerente de comercial e eu era gerente de marketing. E eu tava com muita dificuldade no time, porque eu tinha um time de 15 pessoas. E daí, o que acontecia? Os homens do meu time eram poucos e tal, mas eu tinha muita facilidade de enxergar o PDI deles, desenvolver o PDI deles e tudo. E as mulheres da minha equipe, eu sempre pensava, putz, né, o que eu faço? Pode ser melhor, não sei o que, tô desenvolvendo junto com elas, mas às vezes elas não tinham a segurança, então a gente tava construindo e tudo. E daí, essa minha amiga me deu um livro que era a Jornada da Heroína, da Maureen. E daí que eu comecei a entender, tipo, que o que eu tava tentando aplicar de livro, de PDI, de tudo pros homens, não ia funcionar exatamente da mesma forma pras mulheres, entendeu? E eu não sabia disso. Às vezes a teoria, né, vem e dá uma luz pra gente. Mas a Maureen, basicamente, ela escreveu esse livro em 1990, então tipo, da nossa idade. Tipo, tá tudo bem, sabe? Uhum. E ela foi aluna, ela é terapeuta e psicoterapeuta, uma coisa assim, e professora. Foi aluna do Joseph, que escreveu o Jornada de Herói. Então, ele estudou muito sobre mitologia e tudo, e entendeu, como que funciona do Harry Potter, o Frodo, não sei o que, mitologia mesmo, antes disso, mas que todas as histórias têm um clímax, tem uma roda, passa por 12, 13 fases, enfim, e termina. Só que ela começou a ver na terapia dela, com as mulheres que ela estava atendendo, que não fazia tanto sentido. Tipo, isso daqui não encaixa. Porque a mulher, quando eu converso com ela, parece que quando ela atinge o sucesso, ela se sente culpada. Ela sente que deixou, sei lá, a família de lado. Aconteceu alguma coisa que ela foi deixando coisas no caminho, que ela não foi perfeita. E daí ela questionou o professor dela, que escreveu um outro livro. E ele falou, na verdade, eu tenho até a frase aqui, vou ler. Mas ele falou que as mulheres não precisam fazer a jornada. Em toda a tradição mitológica, as mulheres estão lá. Tudo o que ela precisa fazer é perceber que ela é o lugar que as pessoas estão tentando chegar. E daí, o que ela percebeu com isso, depois de estudar e conversar com muitas mulheres? Que, na verdade, o patriarcado, ele espera uma coisa da gente, a gente se cobra por isso, e a gente tem momentos de negação de características femininas, que nem a espiritualidade, até a criatividade, a intuição, a expressividade, esse tipo de coisa. A gente nega isso durante o tempo. E, na verdade, o saudável é quando a gente entende que a gente consegue equilibrar. Homem, mulher, o meu lado masculino, o meu lado feminino, a gente equilibra e consegue seguir em frente, sabendo de jeito. Não é que a jornada do herói não serve pra mulher. Em alguns pontos ela serve, mas ela é um pouco diferente quando a gente tá se auto-sabotando, auto-descobrindo, até chegar ao final da jornada. Então é bem gostosa essa leitura, assim. E eu percebi que não tava conseguindo dar conta ali do PDI junto, porque, na verdade, não funcionava. Tipo, do jeito que era a tradição, assim. Pega isso, faz isso, não sei o quê. Não era tão papum, sabe? Sim. Então, bem... E agora eu fiquei curiosa com relação à jornada. E aí ela propõe, tipo, novas fases?
Sim. Ou reinventa toda a jornada? São outros nomes e outros momentos da mulher. Então, assim, ela começa... a primeira pessoa feminina que a gente tem contato, todos nós, até os homens, é a mulher. Então, a gente tem um momento, tipo, de amar e tudo mais, mas tem um momento de negação, que a gente começa a achar que, tipo, isso que a minha mãe faz não tá correto. Não sei o que, eu vou ser melhor, não sei o que, não. E tem um momento que tu começa a admirar. Então, tem várias histórias. O Frozen da Disney. A Disney, na verdade, é um case de sucesso da jornada da heroína, porque ela começou muito com a jornada do herói, daí colocava mulheres, inseria a mulher ali, só que ela percebeu que nem sempre fazia sentido. Então, a mulher, pra ser feliz, a Cinderela e tal, vinha um cara rico, príncipe maravilhoso, salvava ela. Tá tudo bem. Resolvido. E agora não. Agora tu olha Frozen... Não, ela não precisa de um homem. Ela pode ter um homem, não tem problema. Ela pode ter uma mulher, ela pode ter o que ela quiser. Mas ela consegue se sentir bem sozinha, só que ela teve um momento de negação dos poderes dela. Ela teve um momento que ela entendeu que ela conseguia controlar os poderes dela. Depois ela foi evoluindo até chegar o momento que ela se descobriu. Então é uma jornada... se não me engano, também são 12 fases. E é bem gostosa a leitura, assim, porque ela é super jovem, a Maureen, né? Então, é bem gostoso de ler. E ela aprendeu com o cara que fez a jornada, então é muito legal. É muito gostoso mesmo. Ficamos aqui todo mundo prestando atenção na jornada, ninguém sabia nem o que falar, né? Nem eu. E tu tava falando sobre o mundo corporativo, eu te cortei. Era alguma coisa relacionada aos desafios? O que era? Porque aí a gente mandou na jornada, tu tava complementando a tua linha de raciocínio. Não lembro mais. Mas acho que a gente pode falar sobre isso. Eu tive a impressão que era isso, tu tava comentando. E até no mundo corporativo, e aí a gente mandou alguma pergunta, assim. Eu acho que seria legal se a gente pudesse trazer... Até de forma não tão explícita e tão direta, alguma coisa que tenha acontecido mesmo com vocês, ou enfim, algum caso que vocês saibam, que tenha sido mais desafiador com relação ao feminino, masculino ou não, como a Júlia estava trazendo agora. Vocês lembram de algum case? Eu lembro de um. Eu tava falando, talvez seja... vamos falar, pode ser. Eu acho que eu lembro. Como é que eu faço isso? Pode só falar. Eu só falo. Lembrei de um caso, assim, que... Deixa eu só ler. Tá. Tem um ponto importante, assim, quando a gente tá liderando, tem muita mulher no time, tem muito homem e tudo mais, e tem que fazer essa dinâmica, essa troca. E que eu lembro muito nitidamente quando uma liderada minha olhou pra mim numa reunião, assim, e ela fez uma cara de assustada. E tinha coisas acontecendo naquela reunião que eu não havia percebido. Então, era uma pessoa, tipo um homem, levantando a voz comigo, batendo na mesa e tudo. Toda vez que eu falava, acontecia algum gesto de que ele me cortava. Acontecia coisas assim. Só que eu não tinha percebido. Porque pra mim, aquilo lá tava natural e assim... Foi indo, eu já tava tipo... toda vez que eu trago esse dado, eu já sei... que vão reclamar, Sim. Eu já sei que vai acontecer alguma coisa. Se torna natural, né? Se torna natural. E daí eu comecei a ver que a escutatória é muito importante. Porque quando essa minha liderada falou, tipo... você percebeu que aconteceu isso, isso e isso nesse momento? E eu falei, nossa, não percebi. Só que daí, conforme eu fui percebendo essas nuances e esses detalhes... eu fui me posicionando muito mais. Porque pra mim, eu ficava quieta e tá tudo bem. Mas não, eu posso ser firme também, que nem um homem. Eu posso falar aqui, não gostei, eu tô falando, pode deixar eu terminar? Então, esse tipo de coisa. E é educado também, não tem problema, eu não preciso levantar minha voz e tudo. Então, a forma como a gente se porta numa reunião ou num momento também diz muito sobre como a gente vai colocar a mulher ou nos colocar no momento, né? Uhum. Então... E é uma linha muito tênue também, porque ao mesmo tempo que eu concordo contigo, acho que a gente precisa aprender com eles a se posicionar nesses casos, eu vejo que a gente é muito melhor quando a gente também não age como eles. E não necessariamente baixa a cabeça, mas fala com um tom agradável, não precisa bater na mesa, não precisa entrar nessa energia masculina negativa, neste ponto, porque nem todo homem se posiciona dessa forma quando precisa. E trazer um pouco dessa energia feminina, muitas aspas, pra quem não tá nos assistindo, de mediação de conflito mesmo, de, cara, a gente não precisa ir por esse caminho, não vamos tornar essa reunião aqui um espaço tóxico, vamos só resolver o que a gente precisa, sabe?
que são características que a gente tem e capacidades que a gente tem até de controle emocional, mesmo que muita gente diga o contrário, que os caras normalmente não têm. Eles estão acostumados a brigar, gritar, bater a porta, enfim, sabe? Eu gosto muito como a Laís, ela desenvolve as reuniões, assim, em geral. Geralmente ela questiona de volta pra gente antes da gente até responder ou qualquer coisa assim, pra gente questionar antes. Porque isso, na verdade, vai gerando algo saudável no time, assim. Então, lá na Conecta é muito nítido isso. Muito nítido, assim. Como as reuniões tom baixo, tipo... A gente tá pro mesmo propósito, a gente tá fazendo pro bem. Ninguém tá puxando o tapete de outro time. Então, isso é muito gostoso, sabe? O jeito que a Laís... Até no chat ela é assim, né? Ela dá pra ver que a energia dela é assim mesmo, equilibrada, sabe? Equilibrada. Saúde mental. Na verdade, é que a gente precisa conseguir fazer com que todo mundo entenda, né, um propósito. Porque não adianta a gente bater na mesa, como a Júlia trouxe ali, o fato, alguma coisa assim, e dizer, não, é isso, vai ser isso e pronto. A gente precisa botar as pessoas para refletirem. Então, até comentei ali no começo do nossa conversa, que eu sempre escuto, e em alguns casos eu vou colocar a pessoa pra refletir mesmo, porque aquilo às vezes precisa ser mais amadurecido. A ideia não é nem boa nem ruim, depende do como ela vai andar dali pra frente. Então, nesse ponto do, tipo, ser autoritário é só dizer, tipo, não, ou sim, não faz sentido, porque a outra pessoa, ela não vai entender o porquê que ela tá fazendo aquilo também. Então, é muito importante quando a gente consegue trazer o time de uma forma que ele sabe o porquê que ele tá fazendo as coisas. E não é batendo na mesa que a gente vai conseguir isso. Então, tem até o livro que é o Comece pelo Porquê, que ele trabalha essa questão, né? Do tipo, explique o propósito de cada coisa. Se a gente vai fazer essa ação, por que a gente tá fazendo essa ação? E só assim a gente vai conseguir fazer com que as pessoas, elas sonhem junto com a gente, elas estejam felizes de estar ali junto com a gente. Então, você comentou, né, a hora, não sei o quê. É porque eu não acredito que seja na base do grito que a empresa dá certo, que um relacionamento dá certo, que uma família dá certo. Isso só vai acontecer se todo mundo conseguir entender. Às vezes, eu não vou concordar, mas vai fazer sentido. Porque tem diferença entre eu concordo que isso é o que tem que se fazer, ou... Tá, fez sentido, mas eu discordo. Bora lá, se é o melhor, vamos fazer. Pode ser possível, mas eu tenho consciência do porquê que aquilo tá sendo feito. Se eu chego de forma arrogante, se eu chego batendo na mesa, seja para homem, seja para mulher, às vezes acontece no ambiente corporativo porque tá, né, desfazendo alguém por alguma razão, mas não é o caminho certo. De forma alguma, isso vai fazer a gente chegar no objetivo que a gente quer. Porque as pessoas, elas só vão fazer, mas elas não vão saber o porquê que elas estão fazendo. Então, né, eu acho que, tentando trazer, assim, um pouquinho de diferença, você trouxe, né, o homem, às vezes, ele é mais fala alto, bate porta, não sei o quê, que é tentando impor. O impor, ele não funciona, não né? funciona. E eu gosto muito de falar meninas. As meninas, né? Elas têm mais esse lado do tentar justificar, do tentar trazer esse lado mais meigo, né? Que é muito legal e que é gostoso da gente ver no dia a dia numa empresa, assim. Não patada pra tudo quanto é lado, não porta sendo batida, etc. E a gente vê que... Antes a gente era encorajada pra deixar de lado essas características femininas, assim, ser doce e tudo mais. Hoje em dia, bem, pelo menos no nosso ambiente, ou que eu convivo de comunidades e tudo, eu entendo que elas podem ser muito boas em alguns momentos, em algumas decisões, em algumas reuniões, como pode ser um ponto fraco também, às vezes. Então, aprender a lidar com esses gatilhos e tudo. Eu tenho um gatilho de ficar muito nervosa quando estão discordando muito de mim, tipo, trazendo muitos dados e tal, e eu não me preparei com dados suficiente e tudo. Então, eu sempre deixo um copo de água, porque eu começo a ficar nervosa do lado, e daí... Eu bebo a água, respiro e na próxima reunião eu vou te trazer e tudo. Mas antes, pra mim, eu ficava muito nervosa. Eu começava a rebater, ficava reativa e tudo. Então, também entender. Não vim preparada, então, deixa quieto. Autoconhecimento também, né? Mas não é tão fácil. Não é nem um pouco. Mas esse ponto que tu trouxe eu acho super válido, porque, de fato, as nossas vulnerabilidades também agregam. E a gente sair dessa de que, porque eu sou sensível, porque eu fico nervosa, é uma coisa ruim.
E poder dizer para outras meninas que não é necessariamente algo ruim a sua sensibilidade, a sua intuição, pode te ajudar e muito. Cara, já cansei de vezes que eu participo de reunião e eu não falo nada e a minha intuição tá me dizendo que, cara, eu acho que a gente devia ir pra esse caminho, a gente devia ir pra esse caminho. E 2 ou 3 reuniões depois se desdobra pra aquilo que eu tinha pensado lá no momento 1 Sim. e não falei porque eu achava que, isso é só a minha intuição me falando uma bobagem aqui, de repente nem é isso, sabe? Então, se eu pudesse dar um conselho, aquelas. Coach agora, momento coach. Vamos ouvir mais a nossa intuição, sabe? Na maioria das vezes, a intuição nada mais é do que o teu repertório te dizendo que talvez por ali fosse dar mais certo. Mas isso é pra homem e mulher mesmo, né? Total. Porque a gente é ensinado desde a escola, de, tipo, levanta a mão pra falar e tudo, ótimo. Mas se for errado, todo mundo vai rir de mim. Então, talvez eu guarde essa pergunta pra mim. Talvez eu não fale, talvez eu não questione pro professor. Então, vou ficar quieta. Mas daí, na hora do intervalo, às vezes tu deixa quieto mesmo. Tu não vai nem falar com o professor depois. Daí começa a acumular coisas que poderiam ter sido resolvidas, né? Eu acho que aí a gente pega uma questão muito importante, que é da cultura dentro das empresas. Total. Quando a gente tem muitas barreiras e muita coisa, mais fechadas as pessoas vão ser. Quanto mais reativas são as pessoas que lideram, mais fechadas as pessoas vão ser. Então, a cultura dentro da empresa interfere muito também nisso. E eu acho que um outro ponto que eu acho que é muito importante a gente destacar aqui é que a gente está falando bastante das mulheres e tudo mais, mas eu acredito que a gente precisa ter igualdade. A gente não faz sentido para mim, pelo menos, e acredito que não faça sentido Pra ninguém. Só mulheres. Então, o que a gente tá falando aqui não é tem que ser só mulheres, os homens são ruins, não sei o quê. Não. A questão é que a gente tem características diferentes, a gente tem posturas diferentes, que são diferentes em cada indivíduo, mas que também tem algumas que são mais fortes em mulheres e são mais fortes em homens, mas que elas se complementam. Então, os times, eles têm que ser complementares. Quando a gente pega, por exemplo, um time de homens apenas, ele acaba sendo um ambiente um pouco mais hostil, com umas brincadeiras mais pesadas e tudo mais. E quando a gente traz mulheres para dentro do time, a gente torna esse ambiente mais leve. E num ambiente mais leve, a gente consegue ter mais produtividade. Trazendo um caso que eu não vou citar nomes também, mas que eu tenho um colega também que é empreendedor, e que ele virou pra mim e ele falou assim, ele tem uma empresa de tecnologia focada ali no setor financeiro. E ele falou, cara, hoje eu tô num cenário muito complicado. Porque a minha equipe, acho que a equipe dele tá com mais ou menos umas 10 pessoas, todas de homem. Ele falou, eu queria trazer uma menina pra fazer parte do meu time. Ela não vai ficar. Mas eu não consigo imaginar como que eu vou conseguir colocar uma menina dentro de uma sala com aqueles 10 caras. Porque são brincadeiras que a mulher não gosta de estar junto. Então, a gente tem essa questão que acaba... quando a gente tem só homens ou só mulheres, né? Nesse caso, são só Polariza homens. Mas demais, né? a gente não consegue nem fazer a introdução do outro. Então, a grande questão é que a gente precisa ter o equilíbrio. A gente precisa ter homens e a gente precisa ter mulheres. A gente também não pode sabotar os homens, porque eles são muito importantes. A visão deles de mundo também ajuda muito a gente a chegar no equilíbrio. Claro, a gente tem muito a aprender com eles. Nossa, é o meu sonho. Mas, assim, isso vai de encontro de novo com a jornada do herói. Porque a jornada da heroína é o conflito interno e a jornada do herói é o conflito externo, né? Vem um monstro, ataca o Hércules, não sei o quê. E o interno é quando a gente começa a se conhecer. E justamente ela traz isso, do equilíbrio. Que quando a gente aprende a equilibrar um outro, não é nem um bom, nem um ruim, é quando a gente entende que é bom. Só que até nem só diversidade de homem e mulher, né? Mas diversidade em geral. Sim. Então, gente que gosta de, sei lá, viajar. Tem gente que gosta de não viajar, tudo bem. E tipo, milhões de coisas diversas que a gente tem que implementar de gostos, mas também de raça, gênero, de tudo. Então, pra gente também trazer isso, né, pra dentro da empresa, assim. A Conecta, ela é muito diversa, mais de 50% do time é mulher, mas mesmo assim... Tipo, tem muita diversidade entre as mulheres e entre os homens. Então, é um time diverso, regional, tudo bem diverso. Isso que você trouxe me lembrou bastante de um aprendizado muito grande que eu tive, que eu até agradeço a Maria João, que trabalhava no RH lá da Intelbras, uma empresa que eu trabalhei. E eu
tava indignada na época, eu era mais jovem e tal, porque, ai, como é que pode? As pessoas, elas são diferentes de mim, resumindo, né? As pessoas são diferentes de mim, como é que elas conseguem ser desse jeito e que não sei o quê, porque a gente precisa fazer, não sei o quê. Eu sou acelerada, eu sou empreendedora e sou CEO, então, né, que a Júlia falou ali que às vezes a gente precisa, eu não lembro se foi no pré ou se foi durante, mas que a gente precisa, às vezes, parar de pensar, porque eu sento no sofá, não tô fazendo nada, tô desesperada. Então, eu queria que todo mundo fosse que nem eu. E eu cheguei pra ela indignada, como que não é todo mundo que nem eu? E ela virou pra mim e me explicou. Ela falou, um time não é feito de pessoas iguais. Imagina se só tivessem Laís dentro daquela sala. O caos que não ia ser. A quantidade de hora extra, a pessoa do RH pensando. E daí ela me explicou, baseado em teorias e tudo. Ela fez todo um diagnóstico, fez um acompanhamento comigo e tal. E ela me fez entender e me possibilitou de gerenciar uma empresa hoje, né? Onde eu consigo ver que a gente precisa de pessoas complementares. A gente não precisa de pessoas iguais. Então, a gente precisa ter a pessoa que é virada no capeta, a gente precisa da pessoa que é calminha, a gente precisa da pessoa que fala muito, da pessoa que fala pouco. A gente precisa de todos os perfis dentro de uma empresa, porque eles se complementam, eles vão fechando lacunas e eles vão se encaixando de uma forma que a gente consegue fazer com que o ambiente ele seja produtivo. Sem dúvida. Se a gente colocar 50 lideranças, né, que é muito cacife pra pouco índio. Se a gente bota 50 lideranças dentro de uma sala, não vai sair nada. Vai sair um monte de gente querendo mandar pra tudo quanto é lado e no final não vai ter nada. Isso é legal. Um ex-chefe meu, maravilhoso, ele sempre falava pra mim, tu tem que contratar um monte de esquilinho que nem você, corre, não sei o quê. Daí eu falei, mas se tiver um monte de gente correndo, a gente vai atropelar tudo, vai entregar, eu não vou nem olhar o resultado, porque a gente vai sair fazendo tudo. Eu preciso de pessoas que parem, sentem e vão fazer com calma as coisas. Enquanto eu tenho tempo ali pra analisar e tal, mas eu vou atropelar. Tipo, eu tô chegando com tudo. Então eu precisava desse equilíbrio, assim, mas ele queria, não, temos que acelerar. Então eu preciso de pessoas calmas. Até porque senão eu não aguento, Sim. né? Eu não vou expor ninguém da minha equipe, mas eu vou disso no meu relacionamento. O meu namorado é totalmente o contrário de mim, assim. Enquanto eu sou que nem vocês duas, aparentemente, ele é aquela pessoa que para, descansa. Ele, cara, se eu já matei minha pauta do dia, eu não tenho nenhuma reunião, eu vou jogar. Eu vou pra praia, eu fico assim, 13h30 da tarde, Lucas. Ele, tô indo. Tá tudo ótimo, já avisei que o pessoal ficou assim. Cara, eu nunca ia conseguir me permitir, mesmo que eu tivesse matado toda a minha pauta, ir pra praia 13h30 da tarde, um dia de semana, eu ia ficar lá passando mal. Sim. Eu ia ficar lá culpada. Agoniada. Não é? Como é que pode? E se não fosse ele, eu seria muito pior. Porque precisa ter esse nivelamento total. Totalmente. A Júlia já deu uma dica aqui muito boa da jornada da heroína. Vou colocar no meu carrinho da Amazon depois. Mas eu gosto sempre de perguntar pra galera que a gente recebe aqui, o que vocês indicariam dentro do que a gente conversou pra quem ficar interessado em estender mesmo essa conversa, consumir. E aí pode ser livro, pode ser podcast, pode ser série, novela, enfim. Evento, a galera também sugere bastante evento presencial. Legal. Depois da pandemia, a gente pôde nos permitir viver mais. Quero que vocês deem aí alguma dica para nossa audiência. Legal, eu tenho 2 dicas, assim. A gente falou muito de diversidade e tudo, mas pra mim, o que muda o jogo é participar de comunidades, assim. Pessoas realmente diferentes, com o mesmo propósito, mas diferentes, que trazem outras visões e tudo mais, né? Então, isso pra mim é o que mais me ajuda a decolar, tipo, eu tenho uma dúvida. Por que não pergunta? Pede ajuda e tudo, que teve pessoas que já passaram por essa dificuldade. Então, eu gosto muito dessa troca. E isso pode ser uma comunidade que tem evento, que tem curso, que não importa. Mas participar de, realmente, tribo, assim, uma tribo em conjunto. E uma dica de leitura que eu amo, que é o Essencialismo do Greg, porque mudou a minha vida, que é a gente aprender a fazer o que deveria fazer. Que a gente faz muita coisa que não faz sentido e não nos leva onde a gente deveria ou queria chegar, né? Então, é realmente priorizar o que deveria ser priorizado. Sim. A Júlia me deu esse livro de presente, eu recomendo também, ele é muito bom, Essencialismo. Um livro ou uma indireta, amiga? Era uma indireta. Achei um pouco indireta. Mas funcionou. Ainda bem que são amigas de infância, senão já era... Mas eu já dei essa direta pra tanta gente, eu adoro. Tipo, eu compro vários dele, daí eu deixo lá, tipo, daí eu, pra você, tudo bom? Pra te ajudar um pouquinho. Perfeito. Daí a gente pode trabalhar junto. Sim. Eu acho que eu vou bem na pegada da Júlia
também, leitura é muito bom, óbvio, mas eu acho que nesse ponto que a gente tá conversando, da questão de se estimular e de estimular outras mulheres a estarem abertas a novas oportunidades, novas possibilidades, a comunidade ela é muito importante. Então, se você já tá num nível de mais incluída e tudo mais, vai ser mentora, vai ser ajudar como staff, num Tech Innovation, num Startup, Weekend, enfim. Retribuir, né, tem o que teve. Um monte da palestra, tem um monte de eventos aí que a gente pode levantar que eles têm essa questão, e até eventos que nem tem tanto, né? Eles estão abertos a ouvir a gente, a ter ali uma palestra, ter um ambiente onde a gente consiga transmitir a nossa experiência, que é bem o que a gente comentou ali, né? As pessoas conseguirem se espelhar na gente e ver que é possível. E a gente só não vai conseguir fazer isso uma menina só fazendo. A gente precisa que muitas de nós estejamos mostrando que é possível para encorajar outras pessoas, outras meninas também, a quererem chegar lá, a estudarem, a correrem atrás, a aceitarem desafios, porque são... Cada aceite que a gente dá é um desafio, seja para dar uma palestra, seja para gerenciar uma empresa, seja para o que for. É sempre desafiador. E se a gente tiver medo, se a gente não acreditar que a gente pode chegar lá, a gente não vai chegar. Então, para quem está começando, participe desses eventos, veja essas palestras, descubra que existem pessoas que estão aqui e que conseguiram chegar em algum lugar que você almeja chegar. Se você já está caminhando ou já chegou lá, contribua com a comunidade, tipo, cara, mostra, conta a sua história, vai lá, apresenta, participa, investe. Quem tem dinheiro para investir, investe nesses eventos aí para a gente conseguir construir a base. Então, eventos de educação ali que estimulem também as meninas a participarem. Eu acho que é o fundamental. Literatura é muito bom, mas nesse caso, eu vou me apegar muito nisso, porque eu acho que é tipo assim, cara, é o que vira o jogo. Sim. Se a gente conseguir motivar outras meninas a irem pro mundo da tecnologia, é o que vai fazer o jogo virar e a gente conseguir ter essa igualdade, né? Ter o 50-50 ali, ter participação em todas as áreas. A Laís me lembrou assim, às vezes a gente acha que não tem nada a contribuir e tudo mais, mas é uma palavra que a gente faz, ou uma fala que a gente tem, às vezes muda o jogo pra alguém. Eu dei uma palestra no SEO Summit, tipo, eu tava morrendo de nervoso e tudo mais, inclusive era 1 hora de palestra, e daí eu tava tão nervosa que eu fiz em 40 minutos, tipo, correndo, porque meu Deus do céu. E teve uma menina que me achou no LinkedIn, me mandou mensagem e pediu, tipo, tu faria uma mentoria comigo? Tipo, eu tô transitando de carreira e tudo. E eu vi que, tu tem um histórico super diverso. Eu queria entender o que te fez fazer isso e tudo. Se você foi assumindo o desafio, o que aconteceu? Foi planejado? E daí, assim, ela veio, gostou do que eu tinha falado, eu tava muito nervosa, e ela falou assim, cara, eu tinha medo de tu nem me responder, mas tu me respondeu. Eu pensei, cara, por que alguém não responderia? Claro, se tu mandar pra 20 pessoas, talvez 5 respondam. Mas alguém vai responder, sabe? Então, meter a cara mesmo e conversar e pedir ajuda. Às vezes, no próprio LinkedIn, tu encontra muita gente disposta, sabe? Nossa, Sim. muito. Demais. As pessoas são super abertas. Depois que eu comecei a tentar entrar em contato, foi que eu descobri. Porque antes eu também tinha esse medo. Falava, vou chegar aqui, a pessoa nem me conhece, vou estar mandando uma mensagem. Manda, as pessoas respondem. Porque não é incrível. querendo vender, né? Tu tá querendo ajudar a pessoa. Então, a Laís mesmo, né? Tipo, tu queria um mentor e tudo. Sim. Não, eu agradeci ao Paulo, meu mentor. Ele tinha ali bom, foi Zigo, foi Kimitachi, mas terminou na Samuel, foi comprada pela PagSeguro, é meu mentor hoje. E mandei ali, tava precisando de ajuda, peguei alguns contatos que eu tinha, falei, cara, tô com esse desafio, não sei o que fazer, pelo amor de Deus, o que vocês têm aí? Me indica alguém pra eu conversar, alguma coisa. Ele pegou e falou, não, vamos tomar um café, vamos lá. A gente pegou, tomou o café, chegou no final assim, você quer que eu seja seu mentor? Eu falei, como assim? É óbvio! O café que virou... Mas é óbvio. Então, metendo a cara, mandando mensagem. Porque se eu não tivesse mandado aquela mensagem, eu não tava sendo mentorada por ele hoje. Ele me abre muito a mente sobre várias coisas. Então, E não só ele me respondeu. Vários outros me responderam. Cada um ajudando da forma que podia ajudar, né? No momento.
E é isso, se a gente não tentar... Teve uma... Lembrei, eu não sei se a gente tem que terminar já, mas... Super tranquilo. Teve uma vez que o Fabrício, que era meu gerente, eu tinha acabado de assumir a carga de gestora de produto, de marketing de produto, e eu não conhecia ainda muito bem o produto. E eu tinha que ir pra uma feira. Eu falei, cara, como é que eu vou? Eu não faço a menor ideia. Falar de produto, meu Deus. Eu não sei, eu tô aqui há uma semana. Ele falou, cara, vai e depois dois sim ou não, a gente tá desenvolvendo e tu vai aprendendo, tu vai conseguir. Se for alguma coisa importante, você anota o contato da pessoa e responde depois. Cara, isso destravou em mim... Que nem uma outra frase que também me falaram, daí eu não vou saber dizer exatamente quem, mas que me falaram assim, o não você já tem, conquiste o sim. Então, tipo, não tenha medo de arriscar, de tentar, de fazer, de ir pro evento sem nem saber direito sobre o produto. Na hora eu aprendi muita coisa, porque, cara, que nem na palestra, coisa, tu vai absorvendo, tu vai... A pessoa vai primeiro pergunta, você não sabe, você vai ali, hoje em dia você acessa a internet, vai ali dar uma pergunta, o próximo você já sabe responder, e assim que você se desenvolve, é aceitando desafios, é assumindo risco, é indo atrás, e é enxergando que você pode estar muito mais além do que o que você está hoje. Então, acho que isso é o mais importante de tudo. Fechou bonito, né, Júlia? Como é que a gente vai encerrar agora? Vamos ter que ir embora. Eu amei. Pra mim, assim, ó, corta ali. Tipo, eu gostei. Bota o fade out. O fade out. Depois dessa frase. Obrigada, Laís, por ter topado conversar com a gente e trazer esses insights pra nossa audiência. Eu acho que quem ouviu esse episódio, com certeza, vai sair daqui transformado por esse papo que a gente teve. E gostei do que tu disse. Se tiver com medo, perde medo e vai. Ou às vezes vai com medo mesmo. É melhor. No caminho a gente se resolve, vai. O importante é ir. Não deixar de ir por conta disso. Obrigada também, Júlia, por ter topado conversar conosco. Depois eu vou colocar todos esses links da Inspiring Girls e dos livros aqui na descrição pra facilitar pra galera. Quem quiser mais informações pode encontrar aqui, pode deixar. Maravilha, então. Tchau, gente. E até a próxima aí. Bora. Muito obrigada e até. Pra você que tá nos ouvindo, pode conferir vários episódios de Media Market Podcast aqui em media.market/podcast. Até a próxima. Tchau, tchau.